O ceifador da lua cheia. Capítulo 27. Depois que sua reclusão terminou, a seita Qin Shen continuou a se expandir. Como os novos discípulos continuavam a ser aceitos, não havia espaço suficiente para ficar para as próximas gerações. Não foi difícil expandir. Na província de Sichuan, a seita Qin Shen já havia estabelecido uma força única. Havia tantos discípulos ativos que estavam dispostos a doar grandes quantias de dinheiro para a seita. À medida que o poder da seita crescia, os benefícios a serem recebidos também seguiam. Não havia motivo para não doar. De certa forma, era como um imposto da seita Qin Shen, onde tanto os discípulos quanto a seita prosperavam juntos. Com o passar do tempo, um ambiente totalmente novo foi criado. Por causa disso, até mesmo os discípulos foram incapazes de memorizar os nomes dos edifícios recém-criados. A seita frequentemente muda suas instalações, mas há alguns lugares que não mudam. Um deles era o Palácio de Sang Qing. Como o Palácio de Sang Qing era o lugar mais importante da seita Qin Shen, a segurança era rigorosa. A maioria dos principais eventos eram decididos no Palácio de Sang Qing. Ainda hoje, os anciãos estavam reunidos neste lugar, incluindo Mu Hyunjin, o líder de longa data da seita Qin Shen. Mu Hyunjin era um velho de 70 e poucos anos. Mas olhando apenas para sua aparência, era difícil adivinhar que ele estava nessa idade. Por causa de sua aparência não convencional, olhos profundos e dignidade naturalmente fluida, ele só parecia estar em seus 50 e poucos anos. Era o mesmo com os outros anciãos. Os anciões que dominaram as artes marciais da seita pareciam muito mais jovens do que sua idade real. Em vez disso, a pessoa que parecia mais velha era o Odinpon, que é chamado de Jinan, o último, da seita Qin Shen. Por ele vir de uma família ramificada da seita Qin Shen, suas artes marciais eram as mais fracas. É por isso que ele parecia muito mais velho do que os outros anciãos. A primeira pessoa a falar foi Mu Hyunjin, o líder da seita. A situação externa se acalmou. Parece que a busca pelo assassino chegou ao fim. Como ousa um assassino alvejar nossa seita? Você acha que isso faz sentido, irmão mais novo? Claro que não faz sentido. É altamente provável que alguém tenha planejado isso. Os olhos de Wu Jinpion se iluminaram friamente quando ele respondeu. Quem você acha que poderia ser? É muito cedo para tomar uma decisão precipitada porque ainda não temos as informações corretas. Vamos deixar assim? Claro que não. Já enviei alguns de meus discípulos para coletar informações. Como esperado do irmão mais novo Wu. Mu Hyunjin sorriu, satisfeito. O velho de atmosfera pesada, que estava calado até agora, falou. Quem causou esta situação nunca deve ser perdoado. Nossa seita está atualmente em um ponto de virada crucial. Devemos fazer com que algo assim nunca mais aconteça. Ele era Mu Hyunjin, um ancião da seita Qin Shen. Mu Hyunjin era inquestionavelmente a espada número 1 dos Qin Shen. Não importa o quão brilhante o Odinmon fosse, a seita Qin Shen não teria sido capaz de alcançar esse nível de desenvolvimento se não tivesse sido apoiada pelas forças armadas de Mu Hyunjin. O Odinpon assentiu em resposta às palavras de Mu Hyunjin. Assim será, irmão mais velho. O templo Shaolin, a seita Wudan e a seita Monte Hua, que participaram da batalha depois de abrir suas portas durante a Guerra dos Demônios e do Céu, recuperaram sua antiga reputação. No entanto, aqueles que selaram suas portas e não participaram da guerra, como nossa seita e a seita Emei, só ganharam um nome vazio de 4 reis celestiais em Sichuan. No entanto, nosso poder real está muito aquém do deles. Para alcançá-los, devemos apertar nossas rédeas. Se não pudermos seguir em frente porque estamos presos em um incidente como esse, mesmo que morramos, não poderemos alcançar nossa glória anterior. Com as palavras de Mu Hyunjin, todos os anciões acenaram com a cabeça. Muitas coisas mudaram em Jianhu devido à guerra que ocorreu há várias décadas. Naquela época, Jianhu estava em perigo de ser conquistada pela união dos demônios celestiais. Se o extraordinário artista marcial chamado Li Kuak não tivesse formado a Aliança da Providência e resistido, Jianhu teria caído nas mãos da união dos demônios celestiais. Naquela época, o templo Shaolin, a seita Wudan, a seita do Monte Hua, a seita Qin Shen e a seita Emei tiveram seus portões fechados. No entanto,
Logo o templo Shaolin, a seita Buda e a seita Monte Hua corajosamente abriram seus portões e participaram da Aliança da Vontade do Céu, e fizeram uma grande contribuição para expulsar a união dos demônios celestiais. Por outro lado, as seitas Qingshen e Emei não abriram os portões porque foram muito cuidadosos. A diferença dividiu o destino das 5 seitas. A seita do templo Shaolin, Buda e Monte Hua, que participaram da guerra, recuperaram sua antiga glória com elogios do povo. Mas a seita Qingshen e Emei foi criticada pelo povo. Como eles abriram os portões tarde, o olhar de Jianhu sobre eles era insuportavelmente frio. Era injusto por causa de suas circunstâncias, mas eles não podiam voltar o olhar já basculado de Jianhu. Agora, as pessoas não pensavam que a seita Qingshen e a seita Emei estavam no mesmo nível que o templo Shaolin, o Wudang e a seita Monte Hua. Realmente era verdade. Os excelentes artistas marciais de Jianhu preferiam as outras 3 seitas mais do que a seita Qingshen ou a seita Emei. A facção Qingshen recentemente expandiu seu nível e tem seguido avidamente os 3 clãs, mas a diferença ainda era considerável. A diferença não estava diminuindo, mas sim aumentando. Por causa disso, a sensação de crise que Qingshen sentiu foi muito grande. Não se preocupe. Se as coisas correrem como planejado, conseguiremos alcançá-los dentro de uma década. Que confiável! É reconfortante ter alguém como você. Não, irmão mais velho. Já que é tão fantástico, seu filho deve ter herdado de você. O rosto de Wu Odinbon escureceu levemente com as palavras de Mu Jeonjin. Wu Algunsan se isolou para focar seu treinamento com o pensamento de redenção. É mesmo. Peço desculpas. O que você quer dizer? Meu filho. É compreensível para um menino da idade dele. Não há necessidade de Gu se desculpar por algo que já foi resolvido pacificamente. Vou me certificar de que ele se recomponha. Mu Jeonjin respondeu com um olhar que dizia que nada estava errado. Sim, isso já é bastante. Não importa o que digam, o talento de Wu Gunsan é real. Com as palavras de Mu Jeonjin, os anciões acenaram com a cabeça. Ouvi dizer que você aceitou a proposta de casamento da seita Emei? Desta vez, foi Mu Hyunjin, o líder da seita, que abriu a boca. Wu Jinpon fez uma expressão triste. Como isso aconteceu? Casamento com a seita Emei. Nada mal. A noiva é a discípula mais jovem da abadesa das 9 calamidades. Isso mesmo. Há rumores de que ela possui inteligência e beleza. Se for esse o caso, não é uma má combinação para o Ofunsa. Também acho. Então por que sua expressão está tão sombria? Provavelmente é porque estou relutante. É por causa da abadesa das 9 calamidades. Sim. Quando a abadesa das 9 calamidades foi mencionada, todos os anciãos franziram a testa ao mesmo tempo. Havia uma existência que fazia as pessoas se sentirem mal só de ouvir seu nome. Gu Azatai era tal pessoa. Como a seita Qingshen, a seita Emei ficou para trás por causa da abertura tardia de seu portão. Não, a seita Emei estava muito abaixo da seita Qingshen. Quem dirá as outras 3 grandes seitas? Por essa razão, ela estava determinada a alcançar a seita Qingshen de qualquer maneira. Tal tenacidade de Guaztai deixou os anciões do Qingshen desconfortáveis. Se o Ogunsan se casar com a discípula mais jovem da abadesa das 9 calamidades, não teremos escolha a não ser fazer concessões. Então esse é o problema. Se cometermos o erro, corremos o risco de que nossa seita seja a que será devorada. É por isso que rejeitei a proposta até agora, mas agora não há nada que eu possa fazer sobre isso. No entanto, não temos escolha. Não podemos continuar sendo inimigos nesta pequena terra de Sichuan. Aceite isso. Eu vou. O Ogunsan é a única esperança da seita Qingshen de alcançar as outras 3 seitas. Nunca se esqueça desse fato. A reunião terminou com as últimas palavras de Mu Jeonjin. O Palácio da Lua Brilhante era um antigo salão com a história da seita Qingshen. Embora o tamanho do salão não seja muito grande, ele é separado por um muro alto e há um espaço fechado para treinamento no subsolo. Todos aqueles que ficaram no Palácio da Lua Brilhante deixaram uma grande marca na história da seita Qingshen. Dar o Palácio da Lua Brilhante ao Ogunsan significava que a seita Qingshen tinha grandes expectativas nele. Pi Yuan olhou para o Palácio da Lua Brilhante sem dizer uma palavra.
Ele viu o verdadeiro Palácio da Lua Brilhante pela primeira vez hoje, mas não sentiu que fosse estranho porque via um salão como este todos os dias em uma caverna subterrânea. Embora existam discípulos de terceira geração que montavam guarda na entrada do Palácio da Lua Brilhante, Piuan conhecia 10 maneiras de se infiltrar no Palácio da Lua Brilhante. Não havia ninguém que não fosse discípulo da seita Qingshen que conhecesse este lugar melhor do que Piuan. Não, até mesmo entre os discípulos da seita Qingshen, não havia ninguém que pudesse rivalizar com Piuan. Piuan estava andando ao longo da parede e pulando levemente nas esquinas. Um telhado foi colocado em cima das cercas muradas do Palácio da Lua Brilhante. Ele foi criado quando o Palácio da Lua Brilhante foi construído pela primeira vez, e não existia em nenhuma cerca criada recentemente. Piuan rastejou no telhado. Originalmente, quando um telhado era colocado, o interior da parede era preenchido com terra. Mas com o passar do tempo, a terra dentro da parede escorreria deixando seu interior vazio. O mesmo aconteceu com as fortificações na caverna subterrânea. Não foi possível encher o interior da parede com terra porque o layout foi feito às pressas na caverna subterrânea, mas Piuan adivinhou que talvez a situação fosse a mesma para a parede real do Palácio da Lua Brilhante. Seus pensamentos estavam certos. Piuan rastejou pelo espaço vazio entre a parede e se aproximou do lugar mais próximo do Palácio da Lua Brilhante. Ele sentiu alguns soldados passando por baixo do muro, mas eles nunca poderiam estar cientes de sua existência. Piuan foi capaz de se mover enquanto utilizava a técnica de respiração da tartaruga. Mesmo que os soldados soubessem de antemão e se preparassem para um intruso, não era fácil detectar a presença de Piuan. Piuan, que se movia segurando a respiração, ouviu as vozes dos soldados conversando sob o muro. Uau! O Ogunsan trouxe uma mulher de novo. Calado. Trazer uma mulher sob o pretexto de treinamento recluso. Isso é muito ousado da parte dele. É uma das nossas discípulas desta vez? Ei, eu disse para você ficar quieto. Se não quer ser pego e repreendido, cuidado com a boca. Caramba! A conversa deles deu a Piuan informações valiosas. Ele traz mulheres aqui. A seita Qingshen era basicamente uma seita taoísta. Nos últimos anos, ao expandir, eles aceitaram muitos discípulos e suas tendências seculares se fortaleceram, mas o fato de serem uma seita baseada no taoísmo não mudou. É claro que era inimaginável levar uma mulher para a sala de treinamento. No entanto, um homem chamado Ogunsan secretamente levou a mulher para sua residência. Pelo que ele ouviu de Dogen, ele disse que Ogunsan era objeto de admiração dos discípulos de Qingshen, mas parecia que havia algo diferente dentro da seita do que era conhecido pelo mundo. Aonde quer que você vá, sempre tem alguém diferente por dentro. Foi lamentável para os discípulos da seita Qingshen, mas foi uma coisa boa para Piuan. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, Piuan passou silenciosamente para o telhado do Palácio da Lua Brilhante. Ele caiu no telhado silenciosamente. Estava começando a escurecer. Logo a noite chegou. Para outros, a escuridão era um grande obstáculo, mas para Piuan, a noite era como outra arma dele. Piuan se moveu enquanto estava completamente assimilado na escuridão. Ele arrancou uma telha e se infiltrou para dentro. Ele rastejou de quatro como um animal. Ainda assim, não fez nenhum som. Piuan cuidadosamente atravessou o telhado e olhou para dentro do salão. No entanto, a figura da pessoa que se presume ser o Ogunsan não estava em lugar nenhum. Parece que ele está no porão. Piuan não entrou em pânico. Ele já sabia que havia um porão subterrâneo aqui. O problema era abrir a entrada para o porão. Quando a entrada é aberta, o Ogunsan que estava lá dentro não teria como não notar. Então Piuan tinha que pensar em se infiltrar usando outros lugares. Ele passou pelo buraco de ventilação, que era essencial para qualquer espaço subterrâneo. Talvez até mesmo os artistas marciais da seita Qingshen não saibam que havia um buraco de ventilação aqui. Os buracos de ventilação estavam muito bem escondidos. Piuan logo encontrou o lugar atrás de um grande pilar. Eram as ventilações. Ele cuidadosamente abriu a ventilação e se esgueirou para dentro. Piuan escondeu completamente sua presença utilizando a técnica de respiração da tartaruga. Ainda assim, ele não era complacente.
Então se moveu o mais devagar possível. Finalmente, Piuan chegou ao porão subterrâneo. A localização do buraco de ventilação estava no teto com vista para o porão subterrâneo. Piuan olhou cuidadosamente para o porão subterrâneo. Ele viu um homem de 1,80 m de altura deitado ali sem a roupa. Ao lado dele estava uma mulher seminua. Gunsan. Como a melhor arma da seita Qinshen, o Gunsan tinha um corpo bem treinado. Os músculos densamente desenvolvidos lembravam um leopardo da neve que vagava livremente em montanhas nevadas, e calos estavam alojados em suas palmas e costas. Ele estava dormindo com a mulher em seus braços, mas não havia falhas no visual de Gunsan. Parecia que ele reagiria imediatamente se houvesse um pequeno estímulo do lado de fora. Gunsan parecia uma espada bem forjada. Piuan sentiu arrepios por todo o corpo. Esta foi a primeira vez que ele viu pessoalmente um guerreiro que atingiu esse nível. Ele também sentiu uma emoção quando viu Gu Juiyang, o líder do grupo fantasma de sangue, mas desta vez foi diferente. Gunsan exalava uma atmosfera como alguém que alcançou um estágio tão alto dando os passos certos. Há uma aura natural fluindo. Era um tipo de energia que assassinos que não aprenderam artes marciais apropriadas e só aprenderam a matar nunca poderiam ter. Mas Piuan não hesitou. Ele também é humano. Se tivesse o sangue retirado ou fosse esfaqueado, ele morreria mesmo assim. Piuan olhou para o porão subterrâneo. As armas estavam espalhadas por toda parte. Havia muitas espadas em particular, como se para provar que as artes marciais que Gunsan havia aprendido eram esgrima. Havia vários tipos de espadas, como espadas longas, punhais e espadas Yan. Piuan ensaiou toda a cena em sua mente. Uma imagem que só pode ser vista por ele foi pintada em sua cabeça. Quando a pintura foi concluída até certo ponto, Piuan tirou um pequeno feixe de corda de seu peito. Foi um presente dado pelo grupo fantasma de sangue. Piuan deixou a corda na forma de um laço e a mandou pelo buraco de ventilação. Foi quando o laço quase atingiu o rosto de Gunsan. Gunsan, que estava dormindo, de repente abriu os olhos. Seus olhos estavam olhando exatamente onde Piuan estava escondido. Peguei ele. Naquele momento, Piuan puxou a corda. Pig,